Maria não disse: nossa, que bom, estou feliz. O anjo anuncia para ela e ela pergunta: mas como é que vai acontecer tudo isso se eu nem casada sou? E só depois que o anjo explica para ela como tudo vai acontecer, só depois então é que Maria diz para o anjo: então, que aconteça tudo do jeito que tu falaste, conforme a vontade do Pai. Um outro momento bonito de Maria, a mulher que dialoga, é quando ela descobre que a prima dela, Isabel, está grávida de João Batista, e ela sai da cidade dela até a cidade de Isabel. E chegando lá, ela dá um abraço em Isabel, e ela não diz uma palavra. Mas o Evangelho diz que quando Maria abraçou Isabel, que estava grávida de 6 meses de João Batista, o Evangelho diz que João Batista pulou de alegria no ventre de Isabel. Diabo. E outro momento muito bonito de Maria, quando José, que seria o futuro esposo de Maria, descobre que ela está grávida. José amava tanto Maria que ele não quer provocar barulho nenhum. E o Evangelho diz que José resolveu, decidiu abandonar Maria em silêncio, para não prejudicar Maria. Maria muito bem podia ter chegado para José e ter dito: José, para com isso, não é o que tu está pensando que aconteceu. Mas Maria não disse nem uma palavra para José. Ela só confia que Deus vai mostrar para José como é que ela tinha engravidado. E de verdade, um anjo aparece para José em sonho e diz: não tenha medo de receber Maria como tua mulher, porque o que nela existe não é obra humana, é obra do Espírito Santo. E um último fato que eu gostaria de celebrar, de colocar para vocês: Maria, a mulher do diabo. Quando ela e José vão a Jerusalém numa festa, e lá Jesus se perde, Maria e José ficam procurando durante 3 dias Jesus que tinha se perdido. E depois de 3 dias de procura, Maria e José encontram Jesus lá no templo, belo e faceiro, no meio dos doutores, perguntando e respondendo. E olha Maria, a mulher do diabo, ela vê o filho dela lá, e ela, como mãe, pergunta para ele: filho, por que tu fizeste isso com a gente? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ela podia ter ficado quieta, mas como mãe, ela fala para o filho da dor que ela e José estavam passando. Maria é a grande mulher do diabo. E olhando para Maria, a gente poderia se perguntar: o que a gente precisa para fazer o diálogo verdadeiro? Eu diria que são 3 coisas necessárias. Primeiro, saber falar. Saber falar. Vocês podem me dizer: mas Igor, é lógico, a gente tem que saber falar para dialogar. Só que às vezes a gente não sabe falar. A gente vive num mundo, numa sociedade onde
a gente tem todo o direito de gritar, de exigir, de impor. E quem grita, exige, impõe, não está falando, apenas está agredindo. Saber falar é ter jeito para dizer as coisas. Tem muitas pessoas que dizem, mas Frei, a verdade a gente sempre tem que dizer. É verdade. Só que muitas vezes tem gente que, para dizer a verdade, fala com má educação. E quando se fala com má educação, eu até posso estar dizendo a verdade, mas o outro não aceita o que eu digo, porque ninguém nasceu para ser humilhado. Ninguém nasceu para ser tapete do outro. Eu tenho uma dignidade e eu preciso ser respeitado. Saber falar, saber medir o que se diz e não dizer tudo aquilo que a gente quer. Porque quem diz tudo o que quer acaba escutando aquilo que não quer escutar. Saber falar, ver que momento é oportuno falar. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é muito chato quando num velório chega a gente e vai abraçar as pessoas que estão enlutadas por terem perdido um ente querido, e abraçam e começam a falar um monte de coisas e só acabam dizendo bobagem, que complica ainda mais a vida de quem está sofrendo tanto. Tem momentos que a única coisa que a gente tem que dialogar é um abraço silencioso, ou no máximo dizer: olha, eu não sei o que fazer por ti, mas o que tu precisar, eu estou aqui, e ponto final. Nós não precisamos falar muito para convencer o outro de que eu estou do lado dele. E ainda sobre o falar, cuidado com os extremismos, cuidado com os radicalismos, cuidado com os fanatismos. Quando a gente é radical demais, extremista demais, fanático demais, a gente não fala com inteligência, a gente só fala com sentimento. E quando se é extremista e fanático demais, a gente sempre acaba agredindo o outro, porque o outro não pensa do jeito que eu penso. Saber falar. A segunda coisa importante no diálogo, saber ouvir, saber escutar. Vocês devem ter visto que uma das coisas mais bonitas do Papa Leão, todo mundo que eu conhece diz que o Papa Leão é um grande homem que sabe escutar. Qualquer pessoa, desde os mais graduados até o povo mais simples, ele sabe ter tempo de escutar. E como isso é importante, saber escutar. Um grande educador brasileiro, um grande escritor, que era pastor cristão, não católico, pastor de uma religião luterana, Rubem Alves, ele disse: eu percorri o Brasil inteiro, em todos os lugares eu vi propaganda, cartazes de cursos sobre oratório. Mas eu nunca vi em nenhum lugar do Brasil algum cartaz anunciando que tinha um curso de escutatório. Se ensina a falar, mas não se
E saber escutar é fundamental. Escutar escutando, porque às vezes o outro está falando comigo e enquanto ele está falando, eu não estou escutando, eu só estou pensando qual a resposta que eu vou dar para ele. Então eu quero dizer que eu não escuto. Nós pais temos uma experiência muito cruel. Às vezes na comissão vem a pessoa e fala tudo que ela tem para falar, e o padre normalmente começa a dar uns pequenos conselhos. E quantas vezes o padre está falando rapidamente e a pessoa interrompe o padre e diz: me lembrei de mais um pecado. Quer dizer, o que o padre está falando não presta nada, eu tenho que pensar em mim. Saber escutar, escutando. A gente não tem que ter resposta para tudo. A gente não precisa falar achando que é o dono da verdade. Escutar. Eu hoje, quando estou preparado essa reflexão, eu me lembrava que em janeiro de 1975 eu morava aqui no Bonfim e eu tinha um mês de padre. E numa tarde eu estava sozinho em casa porque os outros três tinham saído de uma reunião. Naquela época não tinha secretária, era a gente que atendia a porta. Tocou a campainha e eu fui atender, ver quem que era. Era um homem de seus 60 anos. Ele perguntou: tem algum padre aí? Eu fiquei com vergonha de dizer que eu era padre, cabelo comprido, calça jeans, né? Mas daí eu disse: só estou eu. E ele olhou para mim e disse: mas tu é padre? Eu disse: sou. Então vai contigo mesmo, né? E ele para mim não sabia. E ele começou a falar. Ele não me dava chance de falar. Falou, para vocês terem uma ideia, ele ficou em torno de 50 minutos falando. Eu dizia no máximo sim ou não, só. Depois de 50 minutos falando, aquele homem levantou, me abraçou, mas um abraço forte, e disse: padre, muito obrigado pelos conselhos que o senhor me deu. Isso é uma palavra. Saber escutar, isso é fundamental. E saber escutar até quem às vezes vem para te agredir. Nós não podemos ser como o pessoal, não sei se tem alguém que mora lá ou que é de lá, na fronteira cearense. Gaúcho que é gaúcho não leva desaforo para casa. Isso foi no passado. Eu tenho que saber escutar. Quiser me agredir, me agredir. Uma vez em Florianópolis, onde eu trabalhei, chegou um senhor e ele sabia que eu era padre, e ele começou a falar mal da igreja, começou a falar mal do bispo Dom Afonso de Florianópolis, começou a falar mal do Papa João Paulo II, enfim, estava tudo errado. E eu quieto. Depois de meia hora, de pé, nós dois, do lado da igreja, depois de meia hora agredindo a igreja, ele olhou para mim e disse: e o senhor não vai falar nada? Eu olhei para ele e disse: eu não. O senhor veio aqui para brigar e eu não quero brigar. Aí ele apertou minha mão e disse: obrigado. É a primeira vez que um padre me convence que estou errado. Eu não disse nada. De repente, os outros padres com quem ele começava a agredir começavam a criticar também, e era isso que ele queria: briga. E eu não estava a fim de brigar. Às vezes, a gente costuma dizer: quem cala consente. Nem sempre. Às vezes, quem cala não consente, mas não fala para não provocar briga. Saber escutar. E uma última coisa: saber chegar, a terceira coisa do diálogo, a uma conclusão. A gente conversa, a gente fala, a gente escuta, mas depois no final a gente tem que dizer: olha, vamos tentar fazer isso. Quem
sabe, com as suas ideias e com as minhas, a gente possa encontrar algo melhor para toda essa situação. Eu não posso, depois de uma conversa, sair pensando, ele está totalmente errado, quem está certo sou eu. Porque aí não existe diálogo, aí existe um monólogo de alguém que fala e quer que o outro escute a ele. Quem sabe hoje, no último dia da novena, vamos pensar um pouquinho. Eu sei falar e falar bem, não falar com erudição, falar bem com carinho, com ternura, com amor, sem agredir. Eu sei escutar